Olá pessoal, bem-vindos ao Veg Show, mais uma receitinha aqui no seu canal de receitas vegetarianas. Sabe quando você chega na cozinha e pensa, o que eu vou fazer hoje? Aí você olha uma coisa, olha outra e inventa e sai uma coisa dessa aí, olha. Uma tortinha cremosa, recheada, tá pessoal? Pois é, eu cheguei ali, olhei aquela batata, olhei aquela abóbora, eu falei, quer saber, vou misturar, colocar umas coisas aqui, vou pôr um recheiozinho, colocar no meu airfryer lá e vou comer essa tortinha aqui pro almoço. E deu isso aí, olha. Eu vou para a receitinha com você, tá? Primeiro o recheio. Eu usei para o recheio cenoura, usei cogumelos e usei brócolis. Era o que eu tinha em casa. Você pode fazer o recheio que você quiser, tá bom? Então eu peguei uma panela e dourei ali uma cebola pequena roxa, um dente de alho, um pouquinho de óleo de coco. E entrei ali com umas pecinhas de molho. Como a tortinha era pequenininha, eu fiz a porção assim, para no máximo 2 pessoas. Dá até para uma pessoa comer porque ela é pequenininha. Então eu comecei com a cenoura, que era mais crua, né? Então eu usei 1/4 de xícara de cenoura, foi só um pouquinho mesmo, para fazer um recheio, pouco recheio. E aí entrei com cogumelo, mesma quantidade, e fui misturando isso aí e sempre com a panela tampada, fogo baixo, para cozinhar e apurar, tá? Misturei um pouquinho e depois de ter colocado o brócolis é que eu comecei a temperar para dar um saborzinho. A batata, ou seja, a cenoura, foi bem picadinha para cozinhar mais rápido, tá? E aí eu coloquei umas arvorezinhas pequenininhas de brócolis e ficou tudo pronto aí. Bom, para temperar, eu resolvi colocar no meu recheiozinho um pouco de sal, é sal a gosto, tá? Lembrando que você pode fazer qualquer recheio, inclusive de palmito, deve ficar uma delícia aí. Imagina uma ricota de tofu com maionese vegana. Nossa, fica um recheio maravilhoso. A minha misturinha, inclusive eu vou deixar uma receita aqui no canal depois, como eu faço esse mix: páprica picante, páprica doce, defumada, eu uso também alho em pó, cebola em pó, e cúrcuma. Isso aí é um alho poró em flocos, tá? Seco. Usei também. Tudo misturadinho, eu já temperei meu recheio, agora eu vou entrar com um líquido. Então você pode usar um leite vegetal que você quiser. Eu usei leite de coco, meia xícara de leite de coco para fazer essa receita aí, que foi bem pouquinho mesmo. Você pode usar qualquer leite vegetal, se não tiver pode colocar água, não tem problema, tá? O importante é dar fazer o recheio ficar bem encorpadinho. Então para isso eu usei uma colher de sopa rasa, dá para você usar farinha de arroz, dá para usar amido de milho também. E aí depois disso eu deixei ele assim, olha, tá? Ele ficou bem cremosinho, tranquilo. Bom, para fazer a receita, como eu disse, uma forminha pequena, eu tenho esse refratário de vidro, ele tem 18 centímetros, é pequenininho mesmo. Eu usei só para uma porção, inclusive é daquele que cabe dentro do airfryer, tá? Eu comecei agora a fazer o purezinho, a massa, porque o recheio estava pronto. Meia xícara de purê de batata, de abóbora, e meia xícara de purê de batata, são os dois, tá? Então eu cozinhei com um pouquinho de sal só e água. Depois que eu amassei os dois, eu medi. Então aí estão os 2 purezinhos: abóbora cabotiã e batata inglesa mesmo. Depois é só misturar tudo, tá? Misturei os dois e a gente vai depois também ajustar o sal, porque eu coloquei só um pouquinho de sal na água, então quando eu experimentei eu precisei ajustar o sal. Aí você pode colocar também alguns temperinhos da sua preferência. Eu coloquei, gente, um pouco de manteiga de coco que eu tenho, aquela manteiga que eu sempre uso aqui, manteiga de coco mesmo que eu compro. Ela deu um sabor muito bom porque ela tem sabor manteiga. Aí eu comecei a colocar farinha, eu escolhi 3. Primeiro eu usei farinha de aveia. Então eu usei 1 colher de sopa e meia de farinha de aveia, 1 colher de sopa e meia. Como eu tinha também aqui, é tudo assim da cabeça, eu fui olhando, vou colocar isso, vou colocar aquilo, eu vou olhando meus vidrinhos e vou colocando. Então eu resolvi usar farinha de linhaça também. Eu tinha essa que eu mesma faço, farinha de linhaça. Coloquei 1 colher de sopa
E resolvi completar com uma colher de sopa também de amaranto em flocos, para ficar bem legal e dar uma consistência boa para formar a massinha. Então, depois de tudo envolvido, eu untei a forma, tá? Com um pouquinho de azeite e comecei a colocar uma camada. Eu dividi em duas partes, veja como a massinha ficou, olha. Então fica assim. Aí a gente começa a distribuir. Lembrando que dá para colocar num refratário maior e colocar toda a massa e fazer tipo um quiche, né? Eu, como fiz uma pequenininha, resolvi fazer tortinha recheada mesmo, com cobertura. Depois de tudo espalhadinho, eu espalhei com a mão, porque ficou melhor. Tava muito ruim de espalhar com a colher, né? Tem que ficar molhando e tal, então foi com a mão mesmo. Já coloquei o recheio, como você pode ver ali no fundo, e agora eu vou começar a tampinha. É só abrir na mão, pessoal, um pouquinho assim, faz uma abertura na mão e você começa a cobrir. É muito fácil, eu chamo ela de tortinha cremosa, porque a massa, como é um creme, ela é bem modelável. Então é fácil de você cobrir, olha como já está tudo praticamente coberto. Ficou muito fácil de resolver isso aí. Depois que eu coloquei toda a massa, eu já deixei prontinho, olha como ela ficou, recheada, certinha, isso aí 2 pessoas tranquilamente dá para utilizar com complementos, né, algumas coisas a mais. Olha como ela é pequena, a forminha, então só para você ter uma ideia, né, porque essa bacinha, essa peneirinha do airfryer é pequeno, não cabe qualquer forma aí. Então, se você quiser uma receita maior, é só você colocar o dobro desses ingredientes aí você faz maior. Bom, eu deixei lá uns 20 minutos e aí ela ficou assim. Ela não muda muito de cor porque vai ficar amarelinha mesmo. Mas quando a gente coloca a mão assim por cima, ela tá assim durinha, né? Toda tostadinha. Ficou muito boa. Aí você pode ver que ela deu uma assadinha. Ficou uma textura muito legal. Eu gostei. Sabe aquela coisa que você inventa assim? Vou inventar isso aqui. Deu certo, ficou bom. Se não tivesse ficado bom, eu não ia passar aqui pra vocês, né? Minha invenção. Eu não ia publicar aqui. E agora, parte boa, meter a faca nisso aí, né? Vamos tirar uma fatia pra gente ver como que fica. Aí como ela é molinha, eu vim com uma espátulazinha assim por baixo pra pegar direitinho, porque são tortinhas delicadas, né? Mas ela saiu na boa, eu não esperei nem esfriar completamente. Olha como ela saiu com facilidade. Gente, uma tortinha tão gostosa e coisa prática que você tem em casa, sabe? Fácil de fazer, sem burocracia, sem mimimi, sabe? Tudo assim, vapt-vupt. Enquanto tá ali, você pode pôr no forno também, tá? Aí você pode fazer outras coisas. No forno deve dar 20 minutos também, olha que delícia. Eu amei. Agora eu vou experimentar isso aí com outros recheios, porque era o que eu tinha, mas imagina outros recheios nessa tortinha. Eu fiquei imaginando, sabe, uma ricotinha de tofu com aquela maionese vegana ou com requeijão vegano. Nossa, palmito, jaquinha, deve ser muito bom. Faça aí e use o recheio. Me conta aí o recheio que você usou nessa tortinha. Ele é muito bom, muito prática mesmo. Ficou uma delícia. Eu gostei muito e estou compartilhando com vocês a minha tortinha cremosa salgada. Olha só como ela ficou aí, né? Por dentro, com uma beleza mesmo. Gostei muito da experiência. A gente vai inventando, né? Vai inventando o negócio, vai dando certo, a gente vai passando pra frente. Essa tortinha, pessoal, você comendo quentinha, ela fica mais gostosa, tá? Mas se você pode colocar na geladeira, quando você for comer, dá uma esquentadinha nela, pode colocar no airfryer mesmo. Eu não costumo usar micro-ondas porque eu não gosto de micro-ondas. Ou você esquenta um pouquinho no forno. Mas ela assim, fresquinha na hora, fica muito boa. Eu acho mais gostosa, né? Uma opinião minha aí que eu tô passando pra você. Ela quentinha fica, assim, deliciosa, ok? Tortinha cremosa, salgada, recheada, vegana, sem glúten, super saudável, fit pra você fazer no seu dia a dia aí. Pessoal, espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. Espero também que vocês compartilhem, deixem o joinha, faça o seu comentário para ajudar nosso canal a divulgar mais receitas vegetarianas. Para isso, se inscreva, ative o sininho e esteja sempre nos acompanhando, tá ok? Muito obrigado, um grande abraço para você e até o próximo vídeo com mais uma receita aqui no seu canal Veg Show.